Olá! No terceiro módulo, vamos dedicar ao tema da hospedagem da sua loja, que é um tema muito importante e precisa ser bem escolhido. Ainda teremos que falar sobre questões conceituais, explicar o que significam cada termo da hospedagem. Porém, no próximo módulo, já vamos colocar a mão na massa e fazer as coisas na prática. É que este módulo é realmente essencial para prosseguirmos. Nessas considerações iniciais da primeira aula sobre hospedagem, vamos relembrar alguns conceitos. Expliquei anteriormente que hospedagem é onde todos os arquivos da sua loja ficam armazenados. Chamamos de servidor de hospedagem. São computadores com alto desempenho. Eles têm características de computadores normais, convencionais que usamos, porém existem recursos mais sofisticados, mais poderosos. Mas a linguagem é basicamente a mesma que utilizamos quando falamos de um computador convencional, quando vamos comprar um computador convencional, ou seja, qual espaço, qual a memória deste computador, enfim. O que vamos ajudar aqui é entender como funciona isso para a hospedagem. Quando alguém digita o endereço da sua loja, por exemplo, minha loja, minhaempresa.com.br, é enviada uma solicitação para o servidor. Este servidor, ele responde essa solicitação e reenvia os dados para o usuário. É por isso que conseguimos visualizar as coisas quando acessamos a internet. As características fundamentais de uma hospedagem funciona basicamente como um computador pessoal, mas estamos falando de recursos mais poderosos. Os objetivos deste módulo é explicar de maneira fácil como funciona a hospedagem, indicar quais fatores nós utilizamos para escolher uma hospedagem, ou seja, quando escolho uma hospedagem para mim, para os meus projetos ou para os projetos dos meus clientes, quais são os critérios que nós utilizamos. Isso tem a ver também com a nossa experiência neste segmento. Apresentar opções de hospedagem para quem quer iniciar uma loja. Vamos utilizar e dar diversas opções baseadas em recursos de servidor e opções de hospedagem que sejam mais em conta para começar um projeto. Assim, faremos indicações de hospedagem. O que consideramos para indicar uma hospedagem para você criar uma loja? Consideramos basicamente a reputação da empresa de hospedagem, características objetivas de cada plano de hospedagem, por exemplo, capacidade de atender a sua loja. Consideramos nas indicações também, como já salientei, a nossa experiência contratando esses serviços e quero dizer que, particularmente, objetivamente, estamos utilizando uma hospedagem específica para este curso. Mais adiante, na última aula, eu vou falar sobre esta hospedagem que estou utilizando. Os painéis de hospedagem são diferentes. Utilizar a hospedagem indicada, que eu vou indicar, permite acompanhar passo a passo. Por quê? Porque os painéis de hospedagem, cada um tem suas características. Existem fatores de preferências individuais, ou seja, suas preferências sobre uma empresa, etc. Então, o que eu posso dizer é que sintam-se livres para escolher a empresa de hospedagem de sua preferência. Em algumas partes do curso e algumas atividades que vamos fazer no curso, se a hospedagem que você contratar for diferente da que vamos utilizar, falarei disso logo mais, pode ser que o processo seja um pouco diferente, mas também não é difícil que você consiga executar os procedimentos que vamos executar. É claro que, utilizando o mesmo painel de hospedagem que eu estou utilizando, é muito mais objetivo e você verá exatamente onde executar cada tarefa para a criação da sua loja. Quero falar também sobre mudança de hospedagem, mudança de empresa de hospedagem. Por quê? Porque você pode escolher uma hospedagem neste momento e daqui a alguns meses ou a um ano querer mudar de empresa, seja pelo motivo que for. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Lojas alugadas, que já abordamos, explicamos o que é, o conteúdo é deles, da empresa que aluga a plataforma para a loja virtual. Então o conteúdo é deles. Só que salientei também que no e-commerce o conteúdo é seu. O que isso significa? Se por algum motivo, em qualquer momento, estiver insatisfeito com uma empresa de hospedagem, você pode mudar de empresa e mudar todo o conteúdo da sua loja para outra empresa de hospedagem. Ou seja, você não fica preso com nenhuma empresa em especial. Você pode mudar de hospedagem com facilidade. E a grande maioria das empresas de hospedagem fazem esta migração para você. A consequência disso
é que você tem liberdade para trabalhar com a empresa que você desejar e mantendo o seu conteúdo da forma como está. Você administra o seu conteúdo e pode levar de uma empresa para outra sem nenhum problema e sem nenhum trauma. Mencionei também sobre a questão do painel, que eu vou utilizar para apresentar este curso. Eu utilizarei um painel que é chamado de cPanel. cPanel. Por quê? Porque além de ser o mais popular do mercado, possui diversos recursos importantes para a administração da sua loja virtual e ainda é bem fácil de utilizar. Eu precisava escolher um painel de hospedagem e vamos falar um pouco mais de detalhe neste módulo. Eu escolhi aquele que é o mais utilizado. E se você quiser conhecer hospedagens que oferecem o cPanel, consulte o link abaixo. E vamos lá para a próxima aula.